Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje, nós vamos tratar sobre o tema agrotóxicos nos alimentos. Converso hoje com Gustavo Reisdorfer, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ambiente de Desenvolvimento pela Univates. Obviamente que é coordenador do curso de Engenharia de Alimentos aqui da Univates. Também recebo Marcos José Schaefer, engenheiro agrônomo na Emater, que já vamos iniciar o programa. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. E eu quero iniciar então o programa, quando eu li a Emater, a gente conhecer um pouquinho mais dela. A gente já sabe a grandeza e a importância para os nossos agricultores desta empresa. Mas vamos conhecer um pouquinho mais dela. Ela é uma empresa regional, estadual, municipal, estadual, enfim, comum. É uma instituição estadual, né, de direito privado que presta serviço para o governo do estado, através de convênio. Tem um convênio com o governo do estado, com as prefeituras municipais, locais, e trabalha com alguns projetos ou chamadas públicas hoje com o governo federal. Chamadas públicas? Chamadas públicas. Chamadas públicas são editais que são abertos para prestação de serviços específicos. Outro dia a gente recebeu um colega teu e existem financiamentos que os agricultores buscam e parte da aprovação, do processo de aprovação passa pela Emater também, não é isso? Elaboração de projetos técnicos para busca de financiamentos. E esses financiamentos normalmente estão ligados ao PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que é o maior público trabalhado pela Emater Ascar, os agricultores familiares. E outras políticas públicas do governo federal, estadual e municipal também, em função dos convênios, né, que são estabelecidos nos três entes, né, da federação. Ou seja, a Emater é uma das instituições, dá para se dizer, empresas responsáveis para a implementação de programas governamentais nessa área da agricultura familiar, no nosso meio aqui, especificamente porque a nossa região é de minifúndios, não é? A maior parte do Rio Grande do Sul é agricultura familiar, né? A maior parte do Rio Grande do Sul? Na nossa região, muito mais, né? Porque as propriedades são muito pequenas, então acaba sendo minifúndios, efetivamente, né? E os trabalhos são familiares. É isso que caracteriza a agricultura familiar, que é o uso da própria mão de obra no trabalho diário, né? Não é terceirização da mão de obra. Marcos, deixa eu aproveitar, já que também não foge do nosso tema aqui. Existe ainda aquela preocupação de que os filhos estavam indo para a cidade, deixando de dar continuidade para essas pequenas propriedades rurais? Existe. Ainda existe? Existe. O êxodo rural é bastante grande. As famílias têm envelhecido no meio rural. Então, a sucessão rural, que a gente diz, né, que é a dificuldade em a propriedade passar para os filhos, né, tem sido bastante grande. Mesmo pela própria conjuntura, né, de país e os incentivos aos jovens também, né? Essa imagem de que na cidade é melhor do que no campo, né, ainda é bastante forte, né, pela educação que receberam. Principalmente os pais, né, estimulam para que os filhos não fiquem. Os próprios? Então isso é algo bem significativo. Então é uma educação a longo prazo para a gente conseguir realmente reverter isso, né? Junto com políticas públicas para esse público específico, para conseguir reverter e estimulá-lo a permanecer. Porque a nível geral, as pessoas da cidade já enxergam o campo com outros olhos, né? Com certeza. Já com uma vista de, é melhor de se viver, né? Mas, sob o ponto de vista geral, ainda não é assim no meio rural.
ainda se consideram, digamos assim, a maioria, quer dizer que são todos, né? Isso, nós estamos em transição nesse olhar também, né? Mas ainda se consideram uma classe inferior, digamos assim, visto o bichinho do mato, aquela coisa bem... Existiam, no passado, quando se chamava alguém, lá está passando um colono, era como se fosse depreciativo a pessoa. E hoje, ao contrário, hoje as pessoas estão buscando, tentando morar no campo, está invertendo essa lógica. Quem está na cidade sabe que a qualidade de vida está lá. Mas é mais o pessoal da cidade, né? Querendo ir para o campo, né? Porque se tu circula na região, pelo interior, o que tu vê de propriedades abandonadas são muitos lugares, tu vê propriedades abandonadas onde as pessoas deixaram de produzir, né? Tu vê benfeitorias, às vezes, né? Abandonadas. É uma coisa que chama atenção quando se circula pelo interior aqui, né? Lajado e os municípios que se desmembraram de Lajado. E tem um fator de empregabilidade também que influencia muito nisso, né? Os jovens desde cedo têm oportunidade de trabalhar em outros locais que não na propriedade rural. Então, isso atrai, né? Primeiramente por ter o seu ganho mensal, né? Que às vezes é um olhar interessante para eles, né? Para ter o seu dinheiro, para os seus gastos. Isso na propriedade rural não é mensal, ou muitas vezes não é mensal, né? A não ser em algumas atividades leite, né? Que tem uma entrada mensal, mas de forma geral é uma cultura anual, né? Então as entradas de recursos também são anuais. É verdade. Ou estacionais, né? Então é algo que... Desestimula o jovem. Desestimula e tem que ser muito bem gerenciado esse recurso para conseguir percorrer todo o ano. E nesse interim, né, a questão da produção de alimentos, né, é muito importante que o jovem permaneça. Né? Afinal... E com eles, com os jovens, tem uma visão diferente já com relação a alimentos saudáveis. Opa! Né? Então, para quem trabalha com extensão rural, que trabalha com educação rural, já é um público que tem um olhar diferente, né? Porque quem se criou utilizando agrotóxicos, né, desde a sua adolescência, digamos assim, tem uma dificuldade muito grande de sair desse processo, porque afinal de contas não viveu a outra forma, né? Então é uma educação contínua para tentar modificar esse meio rural que foi acostumado, digamos assim, a trabalhar com insumos externos vindos da indústria química, né? Tanto fertilizantes quanto agrotóxicos. Eu acho que aí entra um pouco, Gerson, o papel da Univates, né? Que o que a gente acaba recebendo muito desses jovens, né? Que vêm com aquela mentalidade, né? Criados pelos seus pais, do uso do agrotóxico, e chegam aqui na instituição e acabam, né, discutindo através das conversas, né? E aquelas, o meu pai sempre fazia assim, né? Lá na propriedade do meu pai, né, tinha um determinado jeito de se fazer as coisas, né? E hoje eles começam a levar um outro olhar, né? Porque nós aqui da Univates, uma universidade regional, né, que busca esse desenvolvimento regional, acho que tem um papel importante nisso, né? E até para que os jovens venham, adquiram conhecimento e voltem, né, para a propriedade e depois enxerguem aquilo como um negócio, né? E daí para tentar trazer novas tecnologias, novas formas de fazer, né, o negócio, e daí tentar continuar, né, o trabalho do pai e da mãe, né, mas daí já com um olhar um pouco diferente. Interessante isso, tem que quebrar esse preconceito estabelecido lá da criação. O agrotóxico é necessário. Muitos substituíram a enxada pelo veneno. Sim. Para matar as ervas daninhas ou não, também não sei até que ponto é uma erva danina. Mas, Marcos, está dentro aqui existe um mínimo em hectares de terra para a sobrevivência relativamente bem, digamos, de uma família no meio rural? Inicialmente... Depende da cultura, evidentemente. Sim. É que inicialmente, quando foi
concebidos os espaços rurais, foi classificado isso como módulos. Os módulos. Os módulos. Então, um módulo rural era o suficiente para uma família sobreviver com dignidade. No nosso meio, um módulo é 2,5 hectares? Não, no nosso... Aqui em Lajeado são 18 e alguma coisa, se não me engano. Hectares? Hectares. Um módulo? É. Nossa, mas isso aqui é uma grande propriedade? Exato. Então, com os anos, essas propriedades foram sendo divididas em função das heranças. E um da família não tinha condições de adquirir todas as partes dos outros, mesmo que os outros não permanecessem na propriedade. Então, isso foi sendo vendido para terceiros e algo bem complexo isso na região, e muitos hoje com propriedades muito pequenas realmente não conseguem sobreviver somente do espaço rural e da agricultura. Então, algum dos integrantes precisa buscar outras formas de trabalho para oferir renda, para conseguir sobreviver a família como um todo, né? Então, são trabalhos não rurais, urbanos, muitas vezes, e que a Lajeado e região, né, tem oferecido com presteza, digamos assim. Ou seja, né? Alguns membros da família, quando chega próximo da sucessão, ou a sucessão familiar, por falecimento de pai, mãe, enfim, ambos, na divisão não há terra suficiente para que se mantenham aí com a sua família atual, futura, que vai constituir. Aí vão para a cidade se estabelecer na cidade, buscar trabalho. Mas me surpreendeu, eu confundi, existe pelo menos para fim de registro, me parece, me corrige, de área rural de 2,5 hectares, 3. Isso é só para fim de registro, 3, né? 3 hectares. Eu achei que esse era o valor, ou estabelecido um número de hectares como mínimo para uma família sobreviver, mas nem perto, é 18. E aqui, olhando o nosso vale, me parece que poucas propriedades, no contexto do número delas, tem uma área de 18 hectares. Então, por aí se vê a própria dificuldade de estabelecer alguém no campo. E aí entra o trabalho de vocês. É interessante que essa questão da divisão e da herança, né, é algo cultural. Porque, na verdade, nós incentivamos a família, os pais principalmente, e passando a propriedade para os filhos, a gerência da propriedade. Porque esse seria um modo de o jovem ir se estabelecendo, né? E quando tem mais do que um filho ou 2 filhos, né? Quando a propriedade não daria conta, né, de manter mais 2 famílias, que quem tenha maior aptidão fosse escolhido, né? Claro. Na família, para permanecer e já tomar a pé da situação, do gerenciamento e dos trabalhos da propriedade para conseguir manter e permanecer no meio. Essa é uma preocupação que a própria Emater, vocês no dia a dia lá, têm para que permaneça quem tenha mais aptidão. Bem, o tema de hoje é agrotóxicos nos alimentos e nós vamos adentrar nele no próximo bloco, porque esse chegou ao seu fim. Então nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje, tratando sobre o tema agrotóxicos nos alimentos. Contamos com a presença de Gustavo Reisdorfer, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos aqui da Univates, graduado em Engenharia Química, mestre em Ambiente de Desenvolvimento pela Univates. Também contamos com a presença de Marcos José Schaeffer, engenheiro agrônomo da Emater. No primeiro bloco a gente ficou vendo um pouco da Emater e a nossa realidade, um pouco da realidade do nosso interior aqui da região do Vale do Taquari, que é essencialmente formada por minifúndios. Mas nós temos aqui um curso de Engenharia de Alimentos. Há quanto tempo tem esse curso, Gustavo? O curso de Engenharia de Alimentos da Univates já se aproxima dos 10 anos. Nossa. Aqui na casa. Né? E o engenheiro de alimentos é um profissional que está
ligado, né, preocupado com o alimento, questão. né, com a questão do alimento, com as suas características e que esse alimento saia do produtor e chegue até a mesa, né, do consumidor em condições perfeitas, né, para serem consumidas. Então é um profissional que acaba estudando, né, o passo a passo, né, dessa produção e já acompanhando, né, desde da colheita, né, do alimento até a colocação dele, não cozinhando, né, o alimento, né, mas colocando ele até ele chegar, né, para o consumo, né, final desse Toda alimento. a cadeia produtiva Toda é a a cadeia preocupação produtiva. do curso. É isso aí. Toda a cadeia produtiva é a preocupação, né, do engenheiro de alimentos, né. É um profissional que está desde as características microbiológicas, físico-químicas de um alimento, né, até a própria produção desses alimentos também, né? Então a avaliação, né, de como ele foi produzido, né, esse alimento, esse produto, né, essa matéria-prima que vai ser consumida, né, aí vem toda a preocupação, né, do engenheiro de alimentos, uma área de estudo e trabalho do profissional, né, formado em engenharia de alimentos. Gustavo, é possível tomar um alimento embalado num supermercado? Vou citar um exemplo, assim, por hipótese, um quilo de arroz e analisar a quantidade de agrotóxico presente ou não? Pode ser determinada essa quantidade. É possível. É possível. Isso, feijão, arroz, milho, tudo é possível Tem como verificar. se avaliar, né, se ainda há algum resquício, né, de agrotóxico no alimento, né? Isso tem como ser avaliado. Interessante. E é possível também verificar a quantidade não sei se é correto dizer quantidade ou percentual de transgenia que tenha um alimento? Aí a questão é mais... A questão mais, né, da bioengenharia. Bioengenharia. Né? Então, mas tem como se avaliar isso também, né? Né? Mas acaba sendo uma especialização na engenharia de alimentos, né? Mas o quanto ele foi, o grau, né, que ele sofreu de mutação genética, né, ou de alteração genética, tem como ser avaliado. Eu acho que até o Marcos também, né, tem como o engenheiro agrônomo também faz essa avaliação também, né? Com relação à presença dos agrotóxicos, né, é até uma dificuldade, né, em função dos custos, né? É um valor significativo. São muito caras. Fazer uma análise de apuração. Porque ela não é genérica, ela precisa ser feita por produto. Eu vou determinar eu quero saber a quantidade de tal agrotóxico. Né? Eu não vou tirar uma foto e me aparecer todos os produtos que eu tenho lá. Aqui eu vou pesquisar me diz um tóxico aí, um agrotóxico, sei lá, um nome. Paraquat, né, que é um agrotóxico bastante utilizado. Então eu vou fazer um estudo para ver a quantidade destes agrotóxicos específicos presentes nesse alimento. Bem, agora vamos agrotóxicos, já estamos no tema, ok? Agricultura, tóxico, para mim, tóxico é algo que me faz mal. Mas agrotóxico nos alimentos é necessário e se utiliza muito hoje agrotóxicos na hora de... Para quê? Por que se põe nos alimentos? Qual é a razão? Por que justificam hoje a necessidade do uso de agrotóxicos? Sem ele não haveria produção? Na verdade, o agrotóxico entrou na agricultura no pós-guerra. Né, que foram produtos desenvolvidos para matar pessoas ou para desfolhar matas, que é um específico, né, do Vietnã, por exemplo, né, o 2,4-D, que é para desfolhar a mata para enxergar os vietnamitas para os americanos poderem matá-los. Né? Então, é algo bem trágico, né, a entrada dos agrotóxicos na agricultura. Então, no pós-guerra não tinha mais finalidade militar, então a indústria começou a fazer esses produtos para uso na agricultura, né? E no início não tinha muito controle, né? Então era liberado agrotóxicos, um ou dois ou vários, né? De uma forma muito fácil, simplesmente por matar tal produto, tal inseto ou provocar o afastamento de outros, né? Mas não tinham estudos mais específicos
para a saúde humana, para o meio ambiente, né? Esses foram estudos posteriores, né? Mas aí a indústria já era muito poderosa, né? Então o poder econômico é muito forte dentro da produção e comercialização de agrotóxicos. Então hoje a gente percebe que os governos têm dificuldade em limitar ou estabelecer regras para os agrotóxicos entrarem só com uma segurança ou serem retirados depois de receber o registro porque são descobertos que são teratogênicos ou são carcinogênicos ou causam determinadas doenças em seres humanos ou no ambiente. Então é algo bem difícil de trabalhar na sociedade justamente por essa forma e pelo poder, né, das indústrias e dos aglomerados, né, de indústrias que têm um monopólio, né, do processo. O lobby frente aos parlamentares, senadores e deputados que eles fazem, né, é bastante grande, né? É aí que não consegue limitar, né, o uso desses agrotóxicos. Mas perguntaste a respeito da possibilidade, é uma pergunta recorrente, né? Inclusive para quem já sabe a resposta, para tentar buscar formas de dizer não é possível produzir sem agrotóxicos. Pois é isso que possível. Que é a resposta, né, que se tem. É possível. Não daria para alimentar todos os humanos presentes na Terra se... Esse é o maior argumento, né? Que tu não conseguiria alimentar a população se não utilizasse agrotóxico, né? Pois é, isso é um mito. É um mito, é um erro colocado na mídia justamente para a permanência desse tipo de agricultura e, na verdade, desse comércio, né? Porque a agricultura orgânica, né, usando a agroecologia, mostra hoje essa possibilidade. Porque quem produz os 75% dos alimentos no Brasil é a agricultura familiar. 75%? É a agricultura familiar. São pequenas propriedades, né? Mas de todos os alimentos? De todos os alimentos. Mesmo essas grandes plantações de soja, milho, trigo? Essas são a minoria, na verdade. Tem Sério? soja sendo produzida por agricultura familiar também. Mas usando produtos agrotóxicos também? A agricultura familiar também usa, justamente por essa história, né? Essa prática vir de uma forma de dizer, não, o agrotóxico não faz mal. Assim que ele foi vendido nas primeiras vezes, né? As propagandas iniciais era esse produto mata a praga da sua propriedade, as pulgas, né, que era um dos produtos utilizados em pó na época, e não causa nenhum problema à saúde humana. Era muito direto, né, a propaganda, inclusive. Né? Então, os agricultores não tinham o conhecimento, e nem a sociedade, de uma forma geral, tinha o conhecimento de que eram produtos perigosos. Hoje isso está claro. Isso está claro. Isso é claro. Apesar de tentarem usar alguns argumentos, né, de que os agrotóxicos não são tão perigosos assim, né, mas os principais agrotóxicos utilizados mundialmente, nos seus países de origem, onde às vezes até são fabricados, está proibido o seu uso, né? E nós aqui continuamos utilizando em larga escala. Então, aí que está o contrassenso, né? Aonde eles são fabricados, às vezes, e aqui nós continuamos usando. É proibido e aqui nós continuamos usando. Né? E lá fazem também grandes produções de alimentos sem o uso de agrotóxicos. O que acaba acontecendo é que os países mais desenvolvidos utilizam o Brasil e outros países como um celeiro, né? Então, essa produção aqui causa algum impacto ambiental, algum impacto à saúde. Vamos deixar que o Brasil talvez faça essa produção, né? Isso é o que vem acontecendo. Muitos países são muito desenvolvidos e cuidam do seu meio ambiente, mas a sua produção, que causa um grande impacto, eles delegam a países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento. Ou seja, a parte, digamos, entre aspas, suja da produção fica aqui. Isso aí. Bem, daí me surge uma pergunta.
Se a produção é delegada a países do terceiro mundo, onde que se aplica em tese o veneno lá, e não lá no país que vai consumir, esse produto ele está isento de algum malefício para a saúde? Bem, deu para entender a minha pergunta? Deu. Porque eles levam para lá para comer. Sim. Então a pergunta final seria, mesmo utilizando agrotóxico na produção, o resultado, o produto final está isento, livre de agrotóxico? Essa resposta nós vamos ver em seguida, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu terceiro bloco, estamos tratando sobre o tema agrotóxicos nos alimentos. Contamos com a presença de Gustavo Reisdorfer, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos aqui da Univates, graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ambiente de Desenvolvimento pela Univates. Também contamos com a presença de Marcos José Schaeffer, engenheiro agrônomo da Emater. Você está estabelecido aqui em Lajeado, né, na Regional de Lajeado. Isso. A Emater a gente teve, eu acho que você no primeiro bloco alguma coisa já falou, ela é dividida em regionais e cada município tem um engenheiro agrônomo lá acompanhando, né, o que for necessário ou não. Não necessariamente engenheiro agrônomo, mas... ou técnico, um técnico responsável, okay. E eventualmente também alguém da área social. Área social? Que trabalha com as famílias na sim. área social, né? Então tem... A ideia inicial era de que os escritórios municipais tivessem uma equipe modular, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola e uma extensionista da área social. Mas nem sempre isso é possível em função das realidades e dos recursos também que a Emater recebe. Bem, eu não aprofundei o debate sobre as consequências dos agrotóxicos nos alimentos, porque eu acho que já é de conhecimento público. Já que foi dito que é cancerígeno, você usou a palavra carcinogênico. E usou uma outra, teratogênico. O que quer dizer Teratogênico é quando o produto provoca mutações nas pessoas que consomem. Nas pessoas. Puxa, terrível. Bem, isso acho que está claro para todos nós, né? Então, a gente está dando ênfase para outra situação. A gente deixou uma questão no final do bloco anterior de que os países desenvolvidos, alguns, proibiram o uso de agrotóxicos, mas continuam buscando, tem necessidade de alimentos, então importam de países que produzem para eles. A gente usa a expressão, entre aspas, fazer o trabalho sujo. E eu, na minha ignorância, imagino que aqui se fazem grandes plantações de determinados produtos agrícolas com o uso de agrotóxicos e o produto final, na minha imaginação, está isento do agrotóxico. Verdade ou mito? Professor Gustavo. Olha, qualquer agrotóxico, né, são compostos permanentes, né, e de difícil degradação, difícil decomposição. A maioria dos agrotóxicos não se decompõem sozinhos, sem que essa decomposição seja promovida. Eles têm um tempo de vida, né, até o seu desaparecimento, né, mas existem estudos, né, que confirmam a permanência tanto nos alimentos desses agrotóxicos, né, principalmente aqueles agrotóxicos de uso direto, né, principalmente aqueles que tu aplica no próprio alimento, tu não tem uma proteção natural, né, da planta, né, as folhosas são exemplos que, se utilizar, eles vão estar, né, presentes, né, no alimento. E, além da aplicação no próprio alimento, existe a contaminação das águas, né, pela aplicação, né? Hoje, nessas grandes plantações, né, o agrotóxico é pulverizado, né, sofre a ação do vento, isso é espalhado, né, isso vai atingir córregos, vai atingir mananciais de água, e hoje nós não temos um controle se há agrotóxicos presentes na nossa água que a gente consome, né. Então, feitas análises básicas, né, antes a gente já comentou, né, do custo para se determinar a existência de um determinado agrotóxico na água, né, e assim, na área de tratamento de água, né, quando se identifica uma água que tenha a presença desses agrotóxicos, a degradação dele é muito difícil,
né? E mesmo às vezes quando degradado, por serem compostos orgânicos bastante complexos, no momento que tu degrada esse composto orgânico, ele vai se transformar em outro. E esse outro eu não tenho controle, não sei qual é. É difícil determinar qual composto que vai ser formado, e às vezes esse composto formado é mais perigoso do que o original, né? Então é um composto difícil de trabalhar. Os riscos a gente já sabe, a gente já conhece, sabe, né, todo o risco que ele traz à saúde humana, e o controle disso é bastante difícil, né? O controle disso na água, no alimento, na água, né, e o quanto a gente está consumindo, isso a gente não sabe. Isso é difícil. Agora imagina a hipótese, que não pode nem passar por perto, de o Estado autorizar, o Estado pode autorizar ou não, o uso de aplicação de, vamos usar a expressão, agrotóxico, veneno, por avião aqui no nosso meio, no minifúndio. Não tem sentido nenhum. Sim. Como é que você vai limitar? Numa pequena propriedade passa um avião. Eu acho que muito o problema também, tá, e talvez o Marcos pode contribuir melhor do que eu, é no controle até da venda e da aplicação desses produtos, né? Como é o controle? Na verdade é feito pelo Ministério da Agricultura ou pela Secretaria da Agricultura do Estado, né, em suas atividades, né, com a necessidade de fornecimento de um receituário, assim como o médico dá uma receita para um paciente, né, um engenheiro agrônomo ou um técnico dá uma receita para o comprador, o agricultor que vai fazer a utilização, com as recomendações que a legislação prevê, né? A questão os cuidados com a deriva, os cuidados com os equipamentos de proteção individual, as quantidades a serem aplicadas, os períodos de carência, né? Que é o período que tem que esperar até o produto, em tese, ser eliminado para depois ter uma quantidade, entre aspas, insignificante, que a gente sabe que não é bem assim, né? Então tem uma legislação, só que a dificuldade do Ministério e da Secretaria da Agricultura de fazer efetivamente essa fiscalização em todos os estabelecimentos e a comercialização de vendedores de casa em casa é muito comum, né? Então é algo muito complexo para ser controlado efetivamente. Então, imagino que o maior e o mais eficiente controle é realmente fazer isso no registro. Registrar efetivamente aqueles produtos que são comprovados que não causam problemas. E aí é algo muito... A legislação é muito branda nesse sentido e a consegue avançar, né, também, e a tentativa é de que somente o Ministério da Agricultura seja responsável pela liberação de agrotóxico. Hoje não. Hoje é a Anvisa, né? É o Ministério da Agricultura e é o Ministério da Saúde, né? Que tem... Tem que passar por esses três órgãos, né? Para fazer esse processo. Então, a tentativa da legislação do poder econômico é passar isso só para quer dizer, facilitar. Né? E a gente sabe que isso é uma manobra para tentar liberar mais agrotóxicos de uma forma mais rápida. E a gente sabe que tem alguns agrotóxicos que voltaram a ser utilizados depois de serem proibidos, né? Um deles, o 2,4-D, né, que é um dos que causa o desfolhamento que foi utilizado no Vietnã, é um dos que retornou a ser utilizado na agricultura depois de ter sido proibido, né, e causa problemas muito sérios, né, Ele é utilizado em quê? Ele é um desfoliante, ele é um herbicida. Eles chamam mata-mato, né? Ou eles chamam de mata-mato hoje, tudo que isso não vai para o solo? Vai para o solo. E solo não vai para a água? E normalmente são moléculas pequenas, fáceis de volatilizar e ter deriva, né? Com muita facilidade, uma pequena quantidade. Facilmente, né? Para os mananciais.
Então, o lobby do agronegócio, entre aspas, né, e da bancada que tenta buscar isso juntamente com o poder econômico das indústrias é muito forte e acaba retornando em momentos de crise. Momentos em que tem uma planta lá que nem os agrotóxicos que são liberados não mata mais. Mas isso é um efeito justamente do uso intensivo de herbicidas que vai dando resistência àquele tipo de planta. O próprio sistema vai desenvolvendo a resistência nas plantas, porque biologia não é matemática, eu costumo dizer isso, né? Biologia busca os meios para sobreviver. Então, ela encontra caminhos para permanecer no ambiente, né? E nesse processo, os agrotóxicos fazem uma pressão muito forte, os herbicidas nesse caso, né? Para mudança de resistência, né, nesse processo, e aí ficam gritando, né, porque não mata mais. O agricultor entra nessa jogada também. Sim. Né, porque ele está acostumado a utilizar agrotóxicos na agricultura, porque pela facilidade, que ele acaba trazendo uma facilidade, né, tanto na produção. O hábito, né? Mas olha, eu como consumidor, ok? Eu vou chegar ali no mercado, na fruteira, vou comprar. Eu confesso, tenho um temor de comer tomate. Porque o tomate, para estar saudável, eu estou falando como leigo, para estar saudável, porque já tentei no passado criar tomate e é fácil, sem nenhum produto, é fácil ele ser lá, um bichinho vai lá, fura, come, enfim. Então eu vejo aquela fruta saudável assim no mercado. Que garantia eu tenho como consumidor de que ali não foi aplicado agrotóxico algum. Segundo, se foi aplicado agrotóxico, essa aplicação, até que ponto ela não me é prejudicial à família? Porque que foi dito pelo professor, o Gustavo, e tanto pelo Marcos, que você até pode aplicar algum produto, desde que, vou usar a palavra, uma quarentena, para que a natureza se encarrega de, digamos, eliminar alguma consequência. Mas que garantia eu tenho como cidadão, como consumidor, de que eu estou comprando um produto que não vai me fazer mal? Folhosas, o alface, né? Todos esses, que a gente consome no dia a dia. Sim. Que garantia eu vou ter como cidadão de que estou consumindo um produto saudável? Vamos por partes, então. Primeiro, a legislação brasileira também estabelece a certificação de produtos orgânicos, que são produzidos sem o uso de agrotóxicos e sem adubos químicos, né, que não podem sofrer radiação ionizante também, que são radiações que podem transformar as suas moléculas, né? Então, essa legislação existe e existe um selo de produto orgânico, né? E são 3 os tipos de certificação que o consumidor tem acesso, né? Pelo selo, ele sabe que aquele produto foi produzido sem a utilização de agrotóxicos e sem adubos químicos. Marcos, eu vou te interromper por 2 razões. Primeiro, o final do programa. Segundo, que eu quero deixar no ar mais um questionamento para quem está nos vendo e ouvindo. Uma coisa é o orgânico, certo, que ainda assim eu tenho que ter uma certa certeza que é um produto orgânico. Isso. E segundo, meu questionamento de que mesmo se aplicado ao agrotóxico, que garantia eu tenho como consumidor de que ali o agrotóxico aplicado não vai me causar mais mal do que eu consumi recentemente após a sua aplicação. Enfim, deu para entender, eu acho que o que eu quis dizer. Essas respostas nós vamos ver em seguida, no 4º e último bloco, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje, tratando sobre o tema agrotóxicos nos alimentos. Contamos com a presença do professor Gustavo Reisdorfer, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos aqui da Univates,
graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ambiente de Desenvolvimento pela Univates. Também contamos com a presença de Marcos José Schaeffer, engenheiro agrônomo da Emater. No bloco anterior, eu tive que interromper o Marcos quando eu fiz aquela provocação de que garantia eu tenho como consumidor de não estar comprando e consumindo um produto, né, com agrotóxico aí no mercado, um tomate, enfim, um alface. E você começou a falar da questão do alimento orgânico, que seria a grande saída para nós, consumidores, nós, humanos. E você estava falando da questão da certificação. Existem 3 formas, você já disse, só para resumir, para a gente já entrar. Existe a certificação por auditoria, ou seja, uma empresa especializada vem e certifica lá um determinado produtor de que aquilo ali está adequado dentro da... Existe toda uma lei especial e um regulamento dessa lei brasileira, que é a lei é a 10.831 de 2013 e tem um regulamento 4 anos depois, em 2007. 4 anos já levou para fazer um regulamento da lei. Já demonstra o poder público aí, né? Ou com mãos amarradas ou com desinteresse de fazer essa legislação. Então tem a certificação por auditoria, por sistema participativo de garantia e controle social na venda direta. Você estava falando, aqui na nossa região, tem alguma... digamos, um produtor rural certificado por auditoria que você conhece? Por auditoria tem o Delícias do Sítio de... Devemos prestigiar. É do município vizinho. Estrela, Teutônia, Westfália, Imigrante, não, do outro Colinas. lado do rio. Aqui? Do outro lado do rio, sim. Colinas, Estrela... Imigrantes. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, era lá de cá do Rio. Lá de cá do Rio. Então... ali tem, Tem. Delícias? Delícias do Sítio. Ótimo, é um bom saber. É um fornecedor para a região aqui. Tá. No município do Vale do Caí tem algumas, né, que é a Ecocitrus, é uma cooperativa que tem a certificação por auditoria. E na parte alta do Vale do Taquari tem várias ervateiras certificadas que produzem erva mate orgânica. Então, aquele selo da Emater que acompanha a embalagem da erva mate, ali ela certifica também a existência de agrotóxico? O selo por si só não? Não. A Emater certifica o processo de elaboração. A gente fez um programa aqui sobre erva mate e eu fiquei sabendo, estava um colega seu aqui, de que a ervateira, né, a indústria que produz a erva mate, desde lá da colheita, ela é certificada pela Emater mais de 100 itens, 100 e lá vai itens. Achei super interessante. Tanto que hoje eu só consumo erva mate se tem um selo da Emater. E isso é o consumidor saber. Então o programa de hoje também tem esta função disso que a gente está entrando agora. Então há produtos que têm uma certificação, em alguns mercados, talvez em nem todos, e que nos dão uma determinada garantia de que é um produto isento de agrotóxico. Isso. E você já citou algumas empresas certificadas por auditoria. Mas tem também o sistema participativo, né? Isso. E aqui na nossa região nós temos o grupo da Forqueta, de Arroio do Meio, que tem essa certificação através da Ecovida, né? Que é a rede que faz essa certificação. Né? E na região do Vale do Caí tem outras instituições também, grupos organizados que têm a certificação de participativa, né? Que é pela Ecovida também, que pega os 3 estados do sul, aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Ecovida tem uma ação grande. E na região de Porto Alegre tem outras que são individuais, até associações, grupos, né, organizados que têm essa certificação. Esses 2 tipos, por auditoria e participativa, recebem o selo na embalagem. Na embalagem. Então, é específica, está rotulado, no rótulo. Já a terceira, né, que é organismo de controle social, que é de venda direta, não tem o selo. Ele é dado a cada um dos produtores
e para a organização, que não necessariamente é formal, pode ser informal, mas ela tem uma ligação direta com o consumidor. Inclusive, um consumidor, normalmente, ou vários consumidores, fazem parte da organização, conhecem o processo de produção, então tem uma relação de confiança, né? E essa relação de confiança que eu vejo com muito bons olhos em qualquer uma das certificações, de que o consumidor tem esse poder de exigir, né, de acompanhar a produção e fazer essa aproximação de como é que é produzido a alface que eu consumo no meu dia a dia. Né? Eu compro aonde? Ah, é do feirante e tal. Como é que o senhor produz esse alface? Né? E esse diálogo, essa aproximação do consumidor com o produtor é fundamental dentro desse processo. E a Emater trabalha com essa organização de grupos para que tenha essa aproximação, para que o consumidor tenha esse olhar para com a produção e que o produtor tenha acesso ao consumidor. Aqui na região tem algumas iniciativas até individuais de produtores que querem produzir e vender em sacolas para os seus, eu vou botar isso entre aspas, consumidores. E não deixa de fornecedores, né? Fornecimento direto. Então, eu sou consumidor, eu faço minha lista de produtos que eu quero por semana e conheço a produção dele e ele entrega na minha casa. Ou eu passo na banca dele já com a cesta pronta. Então, eu vejo isso como um futuro muito próximo. Né? Na nossa região, que tem a agricultura próxima do meio urbano e às vezes até dentro da área urbana, né? Isso é muito interessante e acho que vai acontecer com maior rapidez. E eu acho que as instituições podem fazer o seu papel nesse sentido também, de incentivar esse processo, de abrir portas, né? De oferecer espaços, de ter uma feira orgânica, por exemplo. Em Lajeado não temos feira orgânica. Né? Então, é um espaço que precisa ser garimpado, digamos assim. As nossas feiras aqui não tem esse perfil de orgânica? Não. Não são necessariamente orgânicas. Alguns podem ali... Podem até adotar práticas, né? Isso. Orgânicas. E o curso se preocupa com isso, professor Gustavo? Não, o curso se preocupa, a instituição se preocupa, né, com essa produção, né? A instituição até abriu um espaço agora, nas últimas semanas, aí, tem uma horta comunitária, né? Então, para aberta à comunidade, né? Que todo mundo pode vir plantar, cuidar, né? Teve oficinas de compostagem até para produzir, né, um composto orgânico e tudo mais, né? Então, é uma preocupação tanto do curso quanto da própria instituição, né? Essa produção de alimentos de uma maneira mais sustentável também. A questão que eu deixo assim, é possível produzir alimentos orgânicos, isento de químicos, agrotóxicos, seja lá o que for prejudicial à saúde, em condições de produção ou produtividade igual ao uso desses químicos para atender a população? É possível isso? É possível, né, atingir esses mesmos níveis de produtividade e acredito que a expertise pode levar a uma produção até melhor, né, desses produtos. Então, assim, eu acho que o que fica, né, Marcos, dá para produzir sem agrotóxicos e agrotóxicos faz muito mal à saúde, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a enxergar, né? E a gente está exposto aos agrotóxicos constantemente, né? Então, acho que essa é a mensagem, incentivar a produção orgânica, buscando esses produtores orgânicos para que eles se fortaleçam também, né? E espalhem mais os seus produtos, né? E que toda a população tenha conhecimento. Para mim, hoje, a gente já sabe onde comprar, né, Gerson? Você vai ter que me dar essa dica. O Marcos também. Por outro lado, né, a Emater também trabalha com o incentivo à redução de agrotóxicos. Na verdade, quem está no processo e quem está no processo, pelo que a gente viu já nas falas anteriores,
não é por culpa dele, né? Porque ele foi uma vítima, é uma vítima do sistema criado para vender agrotóxicos nesse processo. Então, primeiro passo é a redução de agrotóxicos, do uso de agrotóxicos. Já é um começo. E depois a substituição desses produtos por produtos orgânicos, né? De práticas orgânicas, ecológicas, para não precisar usar os agrotóxicos. Então, vai fazendo um equilíbrio do sistema para buscar esse processo. Eu acho que é isso que a agricultura orgânica busca, né? O equilíbrio do sistema para que ele consiga se manter, né? Próprio sistema. Perfeito. Senhores, nós chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela presença de vocês. O tema é amplo, não se esgota aqui. Tem várias facetas que dá para explorar esse tema. Nem falamos em transgênicos, etc. e tal. Mas, de qualquer forma, nós temos uma visão do que significa o agrotóxico nos alimentos e que há uma alternativa. E que essa alternativa aí, quizás seja a do futuro, desde que nós, cidadãos, a abracemos, né, e ajudamos a que ela se realize de fato. Bem, agradecendo novamente a presença de vocês. Hoje nós tratamos sobre o tema agrotóxicos nos alimentos. Contamos com a presença do professor Gustavo Reisdorfer, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos aqui da Univates, graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ambiente de Desenvolvimento pela Univates. E também do engenheiro agrônomo Marcos José Schaeffer, da Emater. Quero dizer que você pode rever este e outros programas entre linhas no youtube.com/TV Univates, bem como ver este programa ao vivo no site univates.br/TV. Muito obrigado por estarem conosco até este momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.